Bem, voltamos ao Sermão do Monte. Jesus, ele iniciou lá a justiça do reino, citando, como eu falei aqui, não matarás. Algum tempo, eu fiquei refletindo sobre o Sermão da Montanha, porque eu quis estudar o Sermão da Montanha, precisei estudar, por causa do assunto casamento, divórcio, segundo casamento, precisei colocar mais atenção nele, né? Então, eu comecei a perceber que Jesus começa citando não matar, começa citando a lei, e você vê claramente que ele, como eu disse, ele começa a dar uma extensão daqueles dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo, né? E ele inicia com uma negativa, um mandamento negativo. Qual é? Não mate, a proibição, né? Que eu acho que qualquer pessoa de qualquer condição, de qualquer cultura, de qualquer sociedade, ela compreende tranquilamente você dizer não mate, não matarás, né? E quando Jesus termina o que ele quer falar realmente, ele já alcançou uma condição de exigência do amor que a gente fica assim de bobeira, diz: meu Deus, onde foi que ele chegou com esse negócio? Ele foi tão longe. Começou com uma negativa, não mate, ele abre assim a justiça do reino, não mata. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. Mas quando ele chega lá no final, tu fica assim: meu Deus, Jesus começou com uma negativa, agora está me dizendo até que eu tenho que amar meu inimigo. Tu vai vendo assim, onde ele alcança, onde ele estica, né? Onde ele desenvolve o amor e essa perfeição do amor e como ela precisa ser manifestada, essa perfeição entre nós. Claro que não são versículos confortáveis, fáceis. Eu desafio você a ler com oração o Sermão da Montanha, coração mesmo, e você vai ver que não tem nada confortável, nem de ler. Né? E, de vez em quando, você se vê confrontado, desafiado mesmo, até no entendimento, não só na aceitação, né? Mas até no entendimento. Mas eu acredito que cada um de nós precisa ter em mente o seguinte, que todas estas instruções de Jesus, todas elas, está seguindo, e segundo, acho que a palavra melhor é essa, segundo o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em termos práticos, é assim, Deus, por meio de Jesus é Deus, né? Ele fala o padrão, esse é o padrão que eu espero, e quem acredita de verdade que é um discípulo de Jesus, um aluno, que segue Jesus, que é um cidadão do reino, ele então vai entender que essa é a maneira que Deus quer que nós vivamos, amando a Deus e amando o próximo. Ele vai dizer: todo aquele que se irá contra o seu irmão. Agora ele diz não mate, mas agora ele vai dizer todo aquele que se irá contra o teu irmão. Para pensar. Agora, onde é que Jesus vai entrar, né? Essa parte do sermão ali, se você pegar capítulo 5, do 21 até o 48, pegar do 21 até o 48, você vai ver que nós, discípulos de Jesus, nós vamos precisar lidar, preste atenção nisso, com a nossa própria inclinação para o mal. Ele vai tratar, ele vai entrar dentro do nosso coração, ele vai dizer como a gente tem que lidar com a nossa própria inclinação para o mal. Depois ele vai fechar, lá no versículo 38 a 48, com o ensino de como nós precisamos enfrentar o mal dos outros. Então você vê onde Jesus chega. Ele fala: meu filho,
você precisa lidar com a tua inclinação para o mal, mas não apenas isso. Aí depois do versículo 38 a 40, você vai ver que ele vai começar a dizer agora como você vai lidar com o mal que os outros praticam contra você. Então você vê que é completinho o negócio, né? Não é só o mal que está em você. Como lidar com o mal que está em você? É como lidar com o mal que está nos outros. Vale até uma pausa e uma reflexão, né? Qual é a maior dificuldade? Eu lembro que eu estava num grupo pequeno na minha casa, Daniel ainda era adolescente, e eu fiz uma pergunta para os discípulos. Eu gosto sempre de introduzir nos grupos pequenos perguntas. E eu lembro que eu fiz uma pergunta. O que você considera que é mais desafiante para você? Coisa mais difícil para você? Suportar. O que é mais difícil? E aí, todo mundo contando uma história aqui, foi passando. Aí, quando chegou na vez do Daniel falou assim, acho que a coisa mais difícil para mim é suportar a injustiça. Quando ele falou, todo mundo entendeu que era a injustiça do outro contra ele. Né? Quando ele falou isso, meu irmão, ele era um dos últimos da rodinha, não sei se Denise lembra, mas foi uma coisa muito automática. Foi pergunta. Como ele era um dos últimos, quando ele falou isso, a coisa mais difícil para mim, acho que suportar. Quando ele falou isso, irmãos, ele mudou a opinião de todo mundo. Todo mundo falou, isso é ruim mesmo, peraí. Aí voltou ali, cada um que tinha falado alguma coisa, voltou e falou, não, mas aí, que isso é muito ruim, cara. Você dizer assim, eu tenho razão. Não, mas estão dilacerando meu direito. Meu Deus, eu que estou com a verdade. Aí, cara, parece uma coisa ruim. É você lidar com um mal intencional contra você. Então, o mal do outro contra você. Não é o teu mal contra você, é o mal do outro. Ai, meu Deus. Né? E quando Jesus começa a ensinar, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma descrição radical do amor de Deus. Radical mesmo, radical. E é um tipo de amor, irmãos, assim. Para pensar que eu vou falar. Vou falar uma coisa, eu queria que tenha a tua atenção. É um tipo de amor que todos nós estamos de um lado do tempo. Nós somos depois da cruz. Nós compreendemos coisas que aqueles primeiros ouvintes não tinham ideia. Então, se hoje essas verdades sobre o amor nos confrontam, nós que estamos do lado de cá da cruz, nós que somos pós-cruz, que a gente lê, que a gente tem outros ensinos de Jesus, dos apóstolos, a gente tem um monte de coisa, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós e entre nós, nos dons, no ensino, na graça profética. Imagina você, o camarada que estava ouvindo Jesus pela primeira vez, aquela coisa seca. Porque eles não tinham ideia dos eventos do Calvário, eles não tinham ideia. Eles estavam vindo ali, puf! Era um tiro de canhão. Esse amor radical é um tiro de canhão. É para nós hoje, isso porque a gente conhece a cruz, a gente canta. Ele me amou primeiro. A gente tem um monte de coisa a nosso favor. E já é difícil para nós. Imagina para o cara que estava ali na lei de Moisés e na tradição dos anciãos. Ele tinha a lei de Moisés, tinha mais aquela tradição oral, 613 julgos em cima dele. E ele está todo ali, aí vem Jesus e começa a colocar esse tipo de amor radical, que confronta nós mesmos e confronta nós mesmos com relação a nós e confronta nós mesmos com relação aos outros. Porque Deus não manda confrontar o outro, Deus manda resistir o mal de um outro jeito, lidar com o mal de um outro jeito. Né? Talvez por isso algumas coisas da Bíblia chocaram tanto aqueles primeiros discípulos que estavam ali. Quem lembra lá de Lucas 7, 36, ali em diante, quando aquela mulher entra na casa de um fariseu, chamou Jesus para uma recepção, para um jantar, que muita gente nem entende como é que aquela mulher entrou ali, né, cara? Mas aquele jantar, aquele tipo de recepção, não era dentro da casa, era como se fosse assim no jardim da casa. Eles comiam e ficava um monte de gente em volta assistindo. Eu depois estava lendo, lembra que eu citei aqui um livro que fala sobre a cultura do Oriente Médio? Lembra que eu citei? Eu estava vendo sobre essa cultura e eu observei uma coisa muito interessante. Eu acho que eu compreendi pela primeira vez a ação daquela mulher lendo
a cultura. Como assim? O fariseu chamou Jesus. Ele não chamou Jesus para honrar Jesus. Ele chamou Jesus para algum confronto, alguma coisa que eles sempre faziam. Então não era um lugar assim, vem cá, meu amigo, que eu vou fazer uma buchada de bode para você, que você é especial. Não, mas já estava dormindo, falei buchada de bode, até abriu o olho, acordou assim. Sei como é que é isso, minha filha, mas vai. E aí, se falar buchada de bode, olha lá, Bruno. E aí, não era um convite para honrar. Então Jesus chega lá e, por honra, tinham que beijá-lo, ungí-lo, não é isso? E até lavar os pés dele, porque aquelas mesinhas eram baixas, ele sentava assim de ladinho para comer, o correto era estar todo mundo de pezinho lavado e tal. E ninguém fez nada disso com Jesus. Mas ali tem uma plateia assistindo, tem uma galerinha. Muito provável que tivesse cheio de discípulos olhando ali por cima, tranquilão ali por cima do jardim, olhando e vendo tudo aquilo ali. É porque, de repente, a mulher entra em cena, alguém fala assim, mas onde é que sai essa mulher, cara? Essa mulher parece aí de qualquer jeito? Não, ela está ali já. Ela está vendo aquela desonra toda. E começa a dar uma revolta dentro dela. Isso eu compreendi por quê? Porque eu já vi isso acontecer em alguns momentos da nossa vida. Quando? Como assim, Fran? A gente sai com os discípulos e vamos visitar alguns grupos. Chega lá, os caras convidam a gente, mas não convidam a gente para honrar, convidam a gente para debater. E chega lá, os discípulos veem aquela desonra total. Aí como é que eles ficam? Eles ficam indignados com a desonra. Eles ficam indignados com ele. Eles ficam indignados. Eles se sentem desonrados também. E no caso daquela mulher, Jesus falou uma coisa muito interessante. Jesus falou que ela amou muito, porque ela foi muito perdoada. Vocês lembram dessa declaração de Jesus? Mas eu te pergunto, quem dentre nós não foi muito perdoado? Quem é que poderia pagar a sua conta? Oi? Jesus, ele se esgotou por nós. Você diz amém ou não? Filipenses 2, de 1 a 8, vai dizer isso. O que tu acha que ele espera de nós? O que ele espera de nós? O que ele espera de nós? O que você acha? Que a gente se esgote também pelos nossos irmãos. Aí 1 João 3,16 vai dizer isso. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta para você pensar. Por que Jesus deu tantos pormenores acerca da justiça do reino de Deus? Por que ele simplesmente não disse assim, olha, ame o teu próximo como você ama a ti mesmo? E pronto. Por que ele não falou isso? Olha, eu vou dar para vocês uma informação aqui, um mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo, ponto. Eu tinha uma ilusão sobre isso, uma ilusão santa. Eu até dizia, se você for aí numa comunidade ribeirinha pregar o evangelho lá, e alguém se converter, e você não tem muito tempo, você já ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo, pode ir embora, que tá tudo, já deu a lei os profetas. Eu dizia isso assim com muita tranquilidade, dizendo, vai dar tudo certo, vou embora. Mas por isso que Deus envia pastores, por isso que Deus envia pessoas para estar lá, pertinho, por isso que ele tem que segurar a corda dessa gente. Por que, irmãos? Por que tantos pormenores? Eu vou te falar, eu escrevi recente sobre isso. Porque é assim, ó, para pensar, vê se tem sentido o que eu vou falar. Um bêbado como o Sérgio Franco, praticando o amor ao próximo. Alguém falou, ame o teu próximo como você se ama. Como é que ele vai tratar o próximo dele? Como é que ele vai tratar o próximo dele? Dando cerveja para o cara, dando bebida, enchendo a cara, porque ele acha que é isso que é legal para a vida dele. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Assim, os ensinos de Jesus, eles preenchem alguns detalhes
práticos e tem que preencher. Por quê? Porque a gente não sabe o que significa amar a Deus. E também nós não sabemos o que é melhor para as pessoas, porque a gente não sabe o que é melhor para nós. Pô. Então, se eu não sei o que é melhor para mim, como é que eu vou te amar, pô? Como é que eu vou te amar? Eu vou fazer, eu quero para você o que eu quero para mim. Eu quero encher a cara, eu vou te encher a cara também. Eu quero detonar aí, pegar todo mundo. Então, eu vou te animar, vou botar as mulheres na tua fita, parceiro. Por quê? Porque você acha que aquilo ali é como você curte a vida, como você vive a vida. E deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar a tarde toda, a noite toda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que nós já estamos limpos? Será que nós sabemos de verdade o que é bom para nós? Será que a gente já sabe o que é o amor de verdade? Será que a gente entende o amor? Ou nós precisamos ainda olhar com carinho esses ensinos de Jesus, olhar para ele com carinho. Eu citei aqui 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, mas 1 João 5,2, ele vai também, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos quem? Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Não tem para onde correr, velho. Ninguém diz amo a Deus se não praticar os seus mandamentos. O próprio Cristo falou isso. Ele disse, né? Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. João 14:21, não é isso? Primeira, é Evangelho. Esse é o que me ama. E aí João vai dizer, nisto conhecemos os que amam os filhos de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui, você vai ficar com raiva de mim, mas vou falar. Tem gente que fica zangado quando eu falo algumas coisas, mas eu não falo isso para te ofender, eu falo isso porque essa espada me corta. É assim, em vários momentos da minha vida, eu vejo pessoas tratando outras, e na cabeça delas está amando aquela pessoa, amando. E eu olho e digo assim, isso não é amor. Isso não é amor. Eu vejo pais que tratam seus filhos achando que estão amando os filhos. Você olha e diz, isso não é amor. Não é amor de Deus. Não é amor bíblico. É o teu amor humano fazendo isso. E eu, às vezes, sou tão chato que eu digo para a pessoa, se você entrasse na vida do filho pródigo, ele não voltaria para casa, porque você não deixaria. Ele não voltaria para o pai dele, porque você ia atrapalhar o curso do filho pródigo. Porque tem uns irmãozinhos com um espírito do social na vida deles, assim, que tem que fazer obra social, que não sabe o que é amor, cara. Ele não sabe que muitas vezes ele tem que sentar com a pessoa e ensinar ela, por exemplo, a se relacionar com dinheiro e não dar dinheiro para ela. Que ela não sabe lidar com dinheiro. Porque se você der dinheiro, ela vai seguir fazendo besteira. Porque pai dá, mãe dá, vô dá. O pessoal sai dando dinheiro sem pensar. Mas uma pessoa que está com amor de Deus, porque se Deus... tem gente que diz assim, não sei, estou apertado, que Deus não faz nada. Deus podia fazer assim e chover dinheiro na tua casa. Meu filho. Deus podia vai lá pescar um peixe lá e abre a barriga desse peixe, tu vai pegar umas 3 moedas de ouro lá. Deus pode fazer qualquer coisa. Por que Deus não te dá? Eu falo por que Deus não te dá. Porque Ele te ama. E por te amar, Ele não te dá. Tem um monte de coisa que Ele não dá para você porque Ele ama você. E tem até, muitas vezes, Ele não dá uma pessoa para você porque tu vai fazer mal a ela. Quero casar, você quer casar? Chata pra caramba. Quer casar com quem, pô? Pô, tem que aprender, tem que ser livre de você, pô. Você já ficou sozinho consigo mesmo, se suportou? Eu lembro do irmão que a gente conversando com ele, cara, quietude, vai para Deus, não sei o quê e tal, e ele não aguentava de jeito nenhum. Não aguentava nem ficar só com ele. Eu falei, cara, se você não aguenta você, tu quer que outro aguente você, cara? Você nem se suporta, pô. Então não é simplesmente dizer, ame o teu próximo
como a ti mesmo. Jesus vai ensinar isso de forma prática. Ele vai preencher tudo o que nós precisamos saber. E, nesse sentido, irmãos, dá tristeza de ver a igreja. A galera gospel que não tem noção do que é o amor de Deus. Não tem noção. Não tem noção como amar a Deus e, por sua vez, também não tem noção como amar o próximo. Não tem noção. Tem um monte de coisa que é amor humano, que não é nem amor pelo filho, é amor por si, porque não quer que o filho fique chateado com ele. Né? Sabe que aquele negócio... não é amor pelo irmão, porque não quer correr o risco de ser mal interpretado. Aí é fofo, não fala o que a pessoa precisa ouvir. Entendeu? Não fala o que a pessoa precisa ouvir. Então, porque a Bíblia diz, seguindo a verdade, o texto de Efésios é falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, fala com amor, mas fala a verdade, pô. O amor fala a verdade. E as pessoas, aquelas preservações todas, fala quando está magoado, fala quando... por que tu falou agora? Eu lembro dessa história, nunca mais esqueço. Nunca mais, eu sempre ilustro. Estou com o Denise na casa do irmãozinho, fazendo um negocinho, uma comidinha, um negocinho ali e tal. E aí o irmãozinho mostrando os dotes, ele foi para a cozinha, deixa comigo, vou pilotar. Tocou a telefone, a irmãzinha toda contentinha foi lá, olhou, aí, amarrou a cara, já voltou bicuda já. E eu pergunto, né, cara? Perguntar não ofende, Jesus falou assim, vai arguir. Falei, minha filhinha, você estava tão felizinha, contentinha, foi no interfone e voltou tristinha, o que rolou? Falei com a irmãzinha, cara. Tem uma irmãzinha entre nós. E começou a soltar o veneno na irmã. E qual é o problema dessa irmã, querido? É que ela pega dinheiro com todo mundo e não paga. É uma caloteira, sai pegando dinheiro e pega aqui, pega ali, dá a volta em um, dá a volta. É maior 7-1, Franco. Maior 7-1. Estava zangado, irmã. E tal, e pai foi falando. Eu falei, tá bom, mas você... E dessas irmãs espertas. Tu conhece irmã esperta, não sabe? Quando tu vai falar, ela já sabe o que tu vai ensinar para ela. Então, ela já antecipa. Mas eu já falei com ela, porque eu falei... Eu ia dizer, você já andou com ela? Não, já falei com ela, falei para ela parar com isso, se arrepender e tal. Mas quanto tempo essa irmã tem entre nós? Já tem uns 3 anos. 3 anos que ela está aprontando isso tudo. Está aprontando, já tem uns 3 anos que está aprontando. Apronta feio, está legal. Pá. E quando foi que você conversou com ela? Eu comecei agora recente com ela. Mas por que foi você? Porque agora foi comigo, pegou dinheiro comigo, não me pagou, tive que falar com ela. Né? Mas ela antes falou assim, eu já amei essa irmã. Amei, andei com ela ali. Essas irmãs espertinhas, tem um monte de irmãzinhas assim, espertinhas. Amei, andei na palavra ali. Pá. Falei, amada, tudo menos amor. Você não amou essa irmã. Você só andou com ela porque ela está te devendo. Você se amou. E agora tu está correndo atrás do teu prejuízo. E usando a palavra, aquilo que eu falei. Manipular a palavra. Lembra? Que era a pior coisa. Distorcer uma coisa, negar uma coisa, manipular. Pegar a palavra de Deus e manipular a teu favor. Você manipulou a palavra a teu favor. Então, por favor, isso não é amor. O amor aqui, ele tem que ser segundo o padrão. Você podia até chegar para ela, perdoá-la da dívida. Que é um bom começo quando alguém te deve. Vai lá e já perdoa. Eu vim aqui para te perdoar a tua dívida. Você não precisa me pagar. Mas agora eu estou te devendo. Ué, como assim? Estou te devendo, meu filho. Senta aqui, garoto. Estou te devendo. Eu não vou sair daqui te devendo. Você não me deve mais, está perdoado. Mas você não vai sair daqui eu te devendo. Eu preciso te amar. Eu devo amor para você. Eu devo amor. Eu preciso falar umas coisas para você. Você é uma pessoa assim, assim. Vai fala tudo, irmão. Que precisa. Pergunta antes de acusar. Vai embora.